A paz do Senhor a todos os brasileiros, salam aleikum a todos os estrangeiros. Eu sou o irmão Cândido, sim, aqui no canal O Menino Sol. E essa é a nossa produtora, Lupita, exatamente. Nossa produtora Lupita, exatamente. Então, eu quero dizer para vocês, algo interessante. Eu recebi um e-mail agora, nesse instante, perguntando por que eu olhava tanto para trás. Então, como a Lupita ainda não tinha essa janela aqui na porta, né? Então não dava para olhar para a Lupita. Exatamente. Então eu olhava para trás falando, produção é isso. Então essa é a nossa produtora e é por isso que eu falo produção. Quando eu falo produção, eu estou falando com Lupita. Exatamente, E agora que vocês já conhecem a Lupita, pessoal do YouTube, Lupita, exatamente, eu sou o irmão Cândido aqui no canal O Menino e o Sol. Está respondido ao e-mail, porque eu olho tanto para trás. Isso, produção! Então, no programa de hoje, sim, o Menino e o Sol, eu, o irmão Cândido, sim, quero comentar algo interessante. Eu vou buscar uma peça, vocês vão ficar aqui fora do ar por alguns segundos, tá legal? Estamos de volta, então eu gostaria de perguntar a vocês o que é isso para vocês? Seria uma capa de um CD? Ou um disco de vinil? De vinil! Então, você tem todo o YouTube, todo o tempo para responder, exatamente. Se você quiser responder em outro canal, pode responder. O que é isso para você? Mas você não pode pesquisar uma capa de CD, uma capa de disco vinil. O que seria isso para você? Exatamente, olha aqui. Olha aí, produção. Será que eles vão acertar, hein, Lupita? E é isso. Então fica aqui a pergunta. O que é isso? Então, hoje também no nosso programa, a gente vai ter a presença da garrafa verde, a nossa PET, que é muito mais, exatamente, ela está vazia, ainda não enchi de água. Então a pergunta é, você sabe quanto tempo leva para que essa garrafa possa se desfazer na terra? Vamos supor que ela vá para um lixão, exatamente, lá o trator aterre debaixo da terra, como é feito. O lixo vai dentro do caminhão, eles despejam lá, sim, e daí vem um trator, sim, jogando toda a areia para aterrar o lixo, e é assim que é feito os lixões. Então primeiro eles fazem uns buracos muito grandes na terra, tirando todo aquele barro, separa aquele barro, fica aquele buracão na terra, de um tamanho de um campo de futebol ou mais. Então o que acontece? Toda vez que o carro vem, é dado acesso a esse espaço, então derrama o lixo, então vem um trator e tampa aquele lixo, e assim por diante até formar uma serra de lixo. Isso a gente não vê, porque todo aquele lixo é tampado, quer dizer, é aterrado com o próprio barro tirado do buraco, tamanho de um estádio de um futebol. Então, vocês sabem quanto tempo leva essa garrafa PET para se desfazer na terra? Ela leva mais ou menos 10 anos, ou 10 anos, ou 15 anos para se desfazer na terra. É isso mesmo, Lupita? Então, é isso, gente. Quase 500 é? Vamos refazer, né? Vamos refazer. Nós estamos ao vivo, exatamente. Depois a gente faz aí essa pesquisa. Eu só sei que o vidro leva 300 anos para se desfazer. Uma tampinha dessa aqui, olha, tá vendo? Essa tampinha de garrafa da Robert Jordan,
essa tampinha da rola rola, ela leva 300 anos debaixo d'água para se desfazer. 300 anos, olha aí, 300 anos, essa tampinha, exatamente, 300 anos para poder se desfazer, quer dizer, ela se desmanchar dentro d'água. É muitos anos, não é? Para uma tampinha só. De rolas. É, exatamente. Então fica aqui, irmão Cândido, com essa curiosidade sobre os resíduos. Então eu vou estudar mais um pouquinho, eu vou lá no Globo e vou mostrar para vocês o tempo que leva para qualquer material de prima obra que o homem construiu para o bem da humanidade, mas que tem, como dizem os médicos, reações, não é relações não, gente. Vão confundir o bom com o blu blu blu. Quanto tempo leva. Então o homem fez a garrafa, o homem fez a cadeira, fez a televisão, fez o rádio, então fez o YouTube. Então, tudo isso para o nosso bem. Mas às vezes tudo isso tem uma parte assim de engano, exatamente. Às vezes eu estou fazendo um vídeo aqui legal, inocente, vem outra pessoa e faz uma coisa horrorosa, desmanchando o canal O Menino e o Sol. Então são certas coisas que a gente tem que ficar atento. Vejam só, o vidro é 300, 400 anos para se descompor, para que isso aqui venha se desmanchar. Então é algo interessante. Então são esses tipos de coisa que a gente pergunta, é bom para nós? Tem consequência depois? Tá? Então todos os remédios, não sei se vocês sabem, eles vêm com contraindicação, ou seja, se ele é para dor de cabeça, sim, ele passa a sua dor de cabeça porque ele relaxa os nervos sanguíneos, a sua pressão volta a funcionar legal, então não há aquela dificuldade, a aceleração do seu sangue não acelera em termos muito rápidos em veias pequenas. Exatamente, você sabe que há veias tamanho da finura de uma agulha, exatamente, da finura de uma agulha. Agora imagine uma pressão tão grande passando por essas veias que elas podem dar contrações ao contrário, ou seja, elas podem fazer aquele acúmulo de sangue, tá? Então o que acontece? Você já viu uma bexiga? Uma bexiga que aqui a gente chama de balão. Bexiga, balão, e tem outros lá, outro nome em outros cantos. Mas a bexiga, o balão que a gente chama, é como se fosse uma veia. Então quando o sangue vem rápido demais, se ele vir com muita pressão, então a veia tende a se descontrair, ou seja, ela aumentar o seu tamanho, por causa do fluxo de sangue. Então quando isso acontece, ela faz uma pressão aqui entre o músculo e a pele. O que acontece? Surge a dor, exatamente, surge a dor com isso. Então, aquele sangue está muito rápido, com muito volume. Então, há como eu disse, há um aumento da veia. Então, faz isso. Então, quando de repente aquele sangue se acalma, a pressão abaixa, então você tem uma sensação boa. Você é como se você funcionasse, né? Você é uma máquina, você funcionasse bem. Então é isso que causa as dores. Às vezes, quando eu estou assim, que eu tinha dor de dente, que eu forçava aqui, essa veia que tem aqui, ó, tem uma veia aqui que ela pulsa, ela faz tchuk, 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 tchuk. Então eu pressionava a veia, tá? Então eu pressionava essa veia, então a dor de dente ela acalmava. Então isso me dava o quê? Me dava sono. Então fazia com que eu dormisse e amanhecesse com o dente inchado, claro, mas sem a dor que eu sentia antes. Então eu fazia isso. Graças a Deus eu fazia, na palavra do passado. Então eu fazia isso. Então a dor acalmava, não era aquela porque dor de dente, gente, para quem nunca sentiu ou para quem vai sentir, caramba, caramba, caramba. Caraca, é a dor mais guti-guti que você pode ter. Tá?
Então aqui fica o irmão Cândido com essa curiosidade e essa pergunta: o que é isso? Uma capa de um CD ou uma capa de um CD vinil? É! Então, da próxima vez a gente vai saber mais detalhes sobre os produtos, vidro, plásticos, ferro, lata, alumínio, ouro e todas essas coisas, exatamente quanto tempo eles levam, se eles realmente feito para o homem com coisa boa, para que não venha com as consequências depois, exatamente. Ou se a gente, vamos falar de reciclagem, vamos falar de muita coisa no próximo quadro, o menino, no próximo programa, o menino, no próximo canal, o menino e o sol. Eu sou o irmão Cândido, a paz do Senhor a todos vocês, salam aleikum a todos os estrangeiros, e eu apresento novamente a vocês Lupita, a minha produtora, a produção. Então, quando eu olhar para trás, não vai ser mais em vão. Lupita vai estar sorrindo assim para mim. Até a próxima.